Olá, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live, né? Toda terça-feira a gente está aqui, né? Às terças-feiras, às 16 horas, toda semana, trazendo uma conversa, né? Nessa live. Tudo plano de um projeto, né? Que a gente vem desenvolvendo aí ao longo, né? Boa tarde. As pessoas estão começando a entrar agora, né? Estamos ao vivo aqui, online. E falar um pouquinho do projeto, sempre antes de começar, né? Eu gosto de conversar um pouco sobre o projeto, as pessoas poderem entender, né, do que se trata. Esse canal é um canal de ufologia, ufologia que trabalha na visão paracientífica, né? A gente não trabalha em cima de pesquisa de campo, mas a gente trabalha em cima de pesquisa das experiências, né? Mais ligada às experiências extrasensoriais, extradimensionais, por meio de projeções, enfim, né? Esse é o nosso viés. A gente faz parte de um grupo, né? Um grupo de estudos chamado Código Secreto, é um grupo de WhatsApp que já trabalha desde 2017, né? Dentro da intenção de pesquisas, né? Esse trabalho de reflexão diária, né? Trazendo temas cotidianos, né? Ligados à ufologia. E através desse grupo que a gente acabou também criando um site, que é o site famíliaestelar.com.br. Lá tem bastante artigo, material que a gente produz, inclusive essas lives também estão lá disponíveis, para quem quiser, a qualquer momento, fazer uma revisão, né? Estar buscando alguma coisa que ficou faltando, né? Hoje o tema que eu trouxe são os portais dimensionais e interdimensionais, né? A gente vai falar um pouco sobre os portais, né? Porque é um assunto que as pessoas falam muito, né, de portais, de que teve experiências, pessoas entrando em portais. Isso é uma coisa que vem, né, já de muito tempo. E na verdade os portais sempre existiram, né? Não é coisa nova. Mas assim, acho que por conta até dessas questões de estarem fluindo muito pela internet, essas partes, esses questionamentos de ufologia mesmo, né? As pessoas começam a ter indagações e a buscar o que quer dizer algumas coisas, né? Boa tarde, Fátima, Maria Regina, Mara Regina, isso. E quem mais que está aí online, tem gente que não vem falar um oi, que fica só online, mas não chega a falar nada. Mas, assim, gratidão por quem está aqui na terça-feira à tarde online para estar colaborando com esse projeto, né? Ao final da live eu vou abrir um espaço, né, para que vocês possam perguntar, quem tiver dúvida, inclusive quem quiser já ir anotando as dúvidas agora, durante, né? Acho interessante que as pessoas tenham o hábito de trazer um apontamento, né, para que facilitar no final da live a gente estar trocando, interagindo mais, para a gente saber o que tem mais de dúvida, que as pessoas mais estão querendo saber a respeito. Bom, eu não sou expert no assunto, né? Mas dessa caminhada, desse trabalho, né, que a gente vem fazendo, e daquelas informações que eu recebo dos meus contatos, enfim, né? Tudo é uma gama de oportunidades que a gente tem de estar tentando compreender o que são esses canais, né? Bom, então eu vou definir mais ou menos aquilo que eu compreendo que são os portais, né? Bom, portais são como portas, portões, né? Que trazem a oportunidade, né, de que pessoas interajam com outras realidades, né? Os portais, eles existem justamente para que haja uma ponte, né, uma ponte mais rápida, né, algo
como um caminho mais rápido e direto para um outro espaço que não esse que a gente conhece na nossa realidade, não é? Considerando que existem N realidades escondidas que a gente não conhece, né, que a gente não fica sabendo, mas que existem, né? A gente até sabe de algumas por relatos, né, por pessoas que tiveram experiências que chegam e traduzem isso numa conversa, numa entrevista e até em livros, né? Mas a gente compreende que existem, né, N possibilidades de a gente adentrar outras realidades que não é essa que a gente está no nosso dia a dia, né, que a gente está convivendo, né? Existem portais naturais e os artificiais, né? Os portais naturais, eles estão diretamente condicionados a alinhamentos e vibração. Esses portais naturais, eles são identificados por alguns detalhes, né, que a gente vai estar conversando aqui ao longo, não é? Existem os portais físicos, né, e existem os portais sutis, que estão acessos em campos extradimensionais, né, em que a gente pode estar acessando, geralmente por projeções astrais, né. Mas eu vou falar um pouco mais hoje sobre os portais físicos, né, porque a gente podia estar tendo aí um direcionamento de vários pontos para fazer um leque aí de informação, né. Mas eu vou tentar hoje me ater a falar sobre os portais físicos, né? Mas a gente depois pode estar continuando nesse tema, né? E falando sobre os portais sutis, né? E sobre os portais energéticos também, né? Que também a gente tem acesso, né? Então a gente desconhece, mas na individualidade, cada um também tem condições de acessar alguns portais energéticos, né? Então, vamos lá. Esse momento, né, que a gente está aí trabalhando essas energias, né, trazendo várias lives, vários apontamentos para a gente estar conversando, né, sobre essa realidade que está se apresentando para a gente, né, essa realidade de uma nova energia que está apontando, né, e aí a gente fala, eu tenho falado em algumas lives anteriores, né, que existem possibilidades, né, quando a gente fala em alcançar uma nova realidade, né, existem possibilidades, né. Essa energia entrante, ela está elevando o planeta para uma nova realidade, uma nova configuração, né. É um trabalho gradativo, mas que vai levando as pessoas que estão dentro do planeta devagarinho, né, adentrar essa nova realidade, essa nova configuração, como eu venho dizendo, né, que o planeta Marte é a nossa referência quando a gente fala em realidades de sutilidade, realidade sutil, né, em que a gente não percebe a densidade no planeta, mas que é uma fase energética, né, cíclica, né. Aí nessas lives anteriores eu venho falando, ó, a gente tem possibilidade de adentrar de forma natural, né, a gente encontrar portais físicos, né, que nos permitem também fazer um atalho, né, porque essa passagem que a gente tem de estar acompanhando o planeta, ela é longa, ela é minuciosa e ela é efetiva, ela vai acontecer, está acontecendo, mas ela tem aí mais centenas de anos para que seja concluída, né. E eu venho dizendo que a gente tem oportunidades, né, como se fossem escadas, como se fosse um elevador, de estar transitando, né, por espaços dimensionais.
Agora, nesse momento, a gente tem, por conta do desfecho, da finalização do ciclo, como o ciclo fechou, 24 mil anos, o Sol deu a volta em todas as portas constelares, né? Então, nesse momento, todos os portais estão se abrindo, né? Estão abertos, estão disponíveis, né? Mas o que que são esses portais abertos? Como é que eles são? Como é que a gente acha? Como é que a gente encontra? Como é que a gente acessa, né? Eu sempre digo que o planeta Terra, ele é um planeta que tem 12 pontos energéticos. Ele é formado por 12 pontos, né? E cada um desses pontos está alinhado com uma das constelações que fazem parte do nosso sistema solar. E esses pontos estão distribuídos dentro do planeta, né? E eu compreendo também que cada grupo de humanos, né, de raças, né, específicas, elas ficam nascendo, dentro de um ciclo, nascendo, morrendo, vivendo cada um dentro daquele alinhamento energético ao qual ele pertence, né? Eu estava lendo alguma coisa sobre, esses dias, sobre o Iraque, né, que foi o berço dos sumérios, né? E sobre algumas coisas que falavam sobre portais daquela região, né, daquele grupo de raça que convive ali, que vem convivendo naquele ciclo, né? E, bom, aí eu li alguma coisa sobre que ali havia um portal, né? Eu acredito, né, nisso, né, que existem lugares específicos, né, em que os portais estão ali muito definidos, né? É, Porém, né, esses portais, eles são alinhados, né, nessas constelações específicas, mas também estão dentro de uma grade de energia, né? Aquela grade de energia que faz toda a diferença, né, em que se as pessoas podem ou não acessar esses comandos, né? Então, a gente vê que os povos antigos, porque a civilização nossa vem girando aí por 24 mil anos e cada final de ciclo se desmonta e se refaz. Então, as coisas funcionam dessa forma, né? Termina um ciclo, desmancha tudo, começa tudo de novo. Então, é nesses trâmites, né, que a gente acaba encontrando algumas demarcações de portais, né? Porque aquele povo que consegue localizar esses portais, eles costumam demarcar, né? Por exemplo, a gente vê um portal lá na Bolívia, a construção de um portal, né? Eu agora eu esqueci o nome do portal, mas a gente sabe, buscando na internet, que existem alguns portais, estruturas que parecem portas, né? Que colocam com pedras, né? Coisas que têm durabilidade, porque a intenção de quem demarca um portal é que outros que virão atrás possam encontrá-los, né? Possam saber que ali existe uma energia diferencial, né? Então a gente vê lá uma espécie de portal lá, Stonehenge, na Inglaterra, que a gente sabe, a gente percebe, vê, né? Tem esse da Bolívia, que agora eu esqueci o nome, né? Que fica no Lago Titicaca, Titicaia, lá em cima, né? Do alto dos Andes, né? Tem aquele lago. Existem as pirâmides no Egito, né? Inclusive tem aqueles monumentos em volta, toda aquela parte significativa, né? Que representa alguns portais ali, né? E, bom, enfim, a gente tem em Santa Catarina também alguns portais que foram encontrados, que as pessoas sabem que tem ali, né? Em vários lugares, enfim, né? Pontos, né, espalhados pelo planeta, né? É, como esses portais sempre existiram, né? E só que eles trabalham dentro de uma grade de energia, né? E nesse momento, por exemplo, a gente compreende que eles estão mais facilmente identificados e acessados, né? Quando a gente fala em termos de planeta Terra, eu venho falando, inclusive nas lives anteriores, eu expliquei isso, e hoje eu vou retomar para poder justificar o que eu falei lá atrás, né? Eu disse que o sul de Minas,
ele é o coração, né, em que ele absorve todos os encontros dessas energias dentro desse local. Inclusive eu falei que Caxambu, né, e tem um Parque das Águas, que tem as 12 fontes de águas, que cada uma representa uma das 12 constelações, né? E eu comentei que Caxambu é o coração do planeta nesse momento, porque ele recebe, ele encerra todas as energias ali naquele ponto. E nisso eu comentei também que toda essa região, o sul de Minas, é uma região que está alinhada nesse momento com a abertura de todos os portais estelares, não é? Aí a gente fala, faz o chamado, conversa com as pessoas, fala, ó, o sul de Minas é o local, né, em que todas as energias estão se alinhando, estão se conectando, onde as pessoas podem encontrar um atalho, né, para quem deseja buscar um salto quântico, um salto de realidade, para quem acredita, né, porque também tem aquela onda de que muita gente pensa que tudo isso é surreal, né? Tudo isso é além da realidade, que isso é maluquice de ufólogos, de gente que fica sendo contatado. Bom, existem críticas, né? Existem pessoas que não acreditam, né? Então, na verdade, essas lives não são para essas pessoas que não acreditam, né? Porque a gente vem construindo, né? A cada um trabalho nosso, a gente vem construindo aos poucos esse entendimento, esta consciência, né? Porque aceitar ou não, compreender ou não, se trata de uma condição que cada um de nós temos em acessar um nível de consciência, né? E que permite que a gente aceite, que a gente acredite. Compreendem? Então, tudo isso é um processo. A gente não consegue acessar uma comunicação como esta de uma hora para outra. Não é? Ninguém consegue acessar essas informações da noite para o dia. Então, existe um trabalho interior, um trabalho individual de cada um. Boa tarde, Andréa. Joia. Existe um trabalho anterior, né? Existe uma busca que vai levando as pessoas aos poucos a compreender esses caminhos, né? E como eu venho falando, né, em outras lives, que o sul de Minas é o lugar, né, dessas novas energias estarem abrindo segmentos em portais, né, para quem quiser fazer um acesso mais rápido, né, e direto para essas novas realidades, né? Mas por falar em realidade, né, a gente pensa assim, muita coisa a gente vê que está acontecendo, né, à nossa volta, nesses tempos agora, finais de ciclo, né? A gente vê muita coisa acontecendo, muita coisa mudando e muita coisa que as pessoas não acreditavam que pudessem acontecer, né? Um fato que a gente pode estar até mencionando, né? Quem poderia dizer que a nossa sociedade fosse viver um tempo em que as pessoas não podem mais se relacionar abertamente, as pessoas não podem mais sair em público, as pessoas não podem ir mais frequentar um restaurante juntos, todos juntos, de qualquer lugar, pessoas estranhas, pessoas de qualquer lugar, se juntar num local e comer juntos, né? Quem diria que nós iríamos viver um tempo como esse, né? Para a gente ver como a realidade, ela nos surpreende e ela nos prova que tempos nós estamos vivendo, que muita coisa pode estar se apresentando, em que muitos, até uns dias atrás, poderiam dizer, nossa, isso é viagem, né? Isso não existe. Isso é uma ideia muito utópica, né? Muito surreal, né? Mas então, voltando a falar sobre esses portais, né? Como que a gente faz para acessar esses portais? Essa é a pergunta, né? Que muita gente fica querendo compreender, querendo saber como que faz, né? Bom, para acessar esses portais, há necessidade de que as pessoas se estabeleçam dentro de locais que são compatíveis, visivelmente, que a gente percebe que nesse local existe uma energia diferenciada. Esse é um ponto. Começa por aí, né? Se perceber um local com uma energia diferenciada. Esse é o primeiro passo, né? A partir do momento que a gente se identifica com esse local, né,
a gente tem que buscar a permanecer nesse local. É o segundo ponto. Permanecendo nesse local, há todo um conjunto de trabalhos feitos geralmente em grupos pequenos de convívio, né? E de práticas energéticas em que o nosso corpo, o nosso consciente, o nosso mental, espiritual, todo um conjunto daquilo que nós somos, né? Aos poucos vai se integrando nesse novo espaço. Tá? Bom, eu vou continuar nesse ponto, mas vou voltar um pouquinho como que a gente faz para identificar esse local. Como que a gente identifica um local que tem portal, né? Bom, como eu disse, né, existem portais, né, que estão espalhados pelo planeta, né, que a gente sabe que são portais, por quê? Porque há uma grande incidência, né, de trâmite de naves, né, que a gente observa a olho nu, né, naves, luzes que se acendem, que caminham, enfim, que elas aparecem, desaparecem, e que atrás daquela montanha, geralmente uma montanha, geralmente as montanhas, elas são pontos estratégicos, né, elas são pontos porque, por que a montanha é ponto estratégico, né? Porque a energia, ela oscila a partir de um centro, de um campo de energia, e ela vai indo em espiral, vai indo, ela alcança o ponto máximo, no máximo do local mais alto que tiver, para quem está, como nós, no centro de um campo, né, um campo físico, né? Então, por isso que as montanhas, elas conseguem absorver um nível mais alto daquela energia presente naquela região. Por isso que as pessoas percebem, poxa, olha só aquele morro. A gente vê luzes subindo e descendo, vê naves subindo e descendo, é um movimento, uma coisa assim que as pessoas que são mais sensíveis conseguem perceber, né? E justamente por conta dessa grade energética, que a montanha, ela é de fato um ponto mais alto e dessas energias que essas naves buscam absorver, né, para combustível, para estar se locomovendo, né, entre os nossos campos aí de vinda. Mas eu estou falando desses portais de forma geral, mas vou voltar a falar como identificar um portal a nível físico dentro dessa grade energética do sul de Minas. Porque o que eu venho dizendo é que essas energias, elas se encerram nesse ponto aqui, essa região. E eu venho falando em outras lives que a gente não fala em cidades do sul de Minas, a gente fala em região, a região que compreende a bacia do Rio Verde. Toda essa região aqui, ela tem onde eu estou morando, eu moro em São Tomé das Letras, né? Toda essa região aqui, ela tem essa característica, né, de uma vibração energética acima, né? Porque ela tem toda essa abundância de estar recebendo essas 12 energias, né? Como identificar, então, né, essas energias, esses pontos, os portais, né? Se a gente caminhar, por aqui para a natureza, a gente vai identificar estruturas, né, que nos fazem perceber que ali tem um portal, né? Se você vê uma espécie de uma praça onde tem árvores retorcidas, como se tivessem várias árvores plantadas, em que se você percebe que elas estão meio tortas, tudo para um lado só, entende? Aí você observa, nossa, aquelas árvores plantadas estão todas viradas, tudo para um lado, tudo assim, tortinhas, né? Esse é um dos sinais que a gente pode observar, né, quando há um portal presente, porque a energia do local, ela tende a fazer um movimento, né, e geralmente as árvores, elas demonstram também esses movimentos. Então, isso é uma identificação, tá? Vou falar um outro ponto que também a gente pode observar, né? Pedras, né? Pedras em quantidade, pedras grandes, pesadas, que a gente não consegue transportar naturalmente, né? Dispostas em círculos. Tá? Você está caminhando aí na natureza, né? E você
chega perto de uma cachoeira e você observa naquele local perto, tem algumas pedras, você observa que elas estão em círculos assim, apontadas para o mesmo plano, para o mesmo local, né? E inclusive você pode até observar que elas podem inclusive estar em forma de espiral, né? Que você vê uma no centro e vê outras assim em volta. Só que para quem está caminhando no meio de um local, por exemplo, uma corredeira, por exemplo, né, dando um exemplo, você está vendo uma corredeira cheia de, tem muitas pedras em volta, muita pedra, muito morro, muita abundância de natureza. Mas aí você, em linhas gerais, você olha, se você não tiver um olhar clínico, um olhar preparado, buscando essa representação, quando você sente a energia do local, você sente que tem algo mais, se você tem essa percepção, você consegue perceber o local exato do portal, né? Uma outra coisa também que faz com que a gente observe é se no local existe um campo natural de energia, como gruta, uma gruta, uma cachoeira e uma gruta, uma cachoeira é um campo com árvores nativas, bastante árvores em abundância. São 3 pontos, por exemplo, né? Quando você encontra essas coisas combinadas, naturais, também é um indício de que ali pode existir um portal, é um lugar próprio que você pode até conseguir identificar ali um local. Adentrando uma gruta, você consegue acessar de repente o caminho desse portal, a entrada do portal dentro da gruta, ou na própria cachoeira, enfim, naquela região existe uma grande chance de existir um portal nesse local, né? Mas o mais importante disso tudo, para a gente conseguir identificar esses locais, o mais assim, certeiro mesmo, é a nossa energia, né? A gente sentir, a nossa percepção está aberta a um ponto de que a gente sente, né, o local do portal. E muitas pessoas conseguem até enxergar o guardião do portal, quando são mais sensíveis, quando conseguem perceber, né? Agora, o que mais é desafiador nesse processo de buscar um portal é a gente se preparar ao encontrar esse portal. A gente está preparados, né, para adentrar esse portal. Esse é um outro aspecto também a ser trabalhado. Por isso que eu digo que não é muito simples, né, a gente conseguir encontrar essas passagens físicas para um espaço de realidade dimensional. Porque é todo um processo que a gente precisa viver, né, para chegar a este ponto, tá? Geralmente, esse trabalho é feito em grupos, né, que as pessoas se juntam, fazem um trabalho, sentem ali energia, né? Até esse grupo é um grupo afim, com afinidades, né, que vibram dentro daquela realidade, daquele portal, porque cada portal ele é específico para grupos específicos, né? Aqui dentro do sul de Minas a gente tem alguns portais, né? Alguns portais espalhados aqui no sul de Minas, né? A questão é que cada um precisa sentir onde o seu portal está, onde ele se encontra, né? Depois disso, aí sim, encontrar o seu grupo afim, sua família de afinidade e iniciar um processo, né? Que pode demorar aí alguns anos, né? Até que ele comece a surtir um efeito, né? E qual que é o efeito desse portal? Como eu falei, esses portais se tratam de entradas, né, encurtadas, para a gente ter um acesso direto e rápido para novas realidades, né? Então, dentro desse processo que as pessoas vão convivendo com esses grupos, né, fazendo práticas, mudando o hábito alimentar, mudando postura de pensamento, de consciência, atitude, aos poucos, essas pessoas começam a ter acesso ao guardião do portal e juntamente com o seu mestre, né, que chamam de eu superior, como quiser chamar, juntamente com esse mestre que está trabalhando junto nesse processo, né,
essas pessoas conseguem a permissão de adentrar essa nova realidade, tá? Desse processo, que é específico, né, que não é qualquer um que pode chegar e querer procurar portal. Não é simples vontade de pensar, vou adentrar um portal. Não é assim. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? Existe todo um trabalho, né? E por isso que é um atalho que é para poucos, não é para todo mundo, né? Quando a gente fala em buscar o salto quântico, quando a gente trabalha essa questão do salto quântico, a gente trabalha todos esses aspectos, né? De como gerenciar e que as pessoas consigam adentrar esse caminho, né? Mas adentrando esse portal, né? Esses portais, né? Aí inicia-se um processo, né? Que é um processo de alinhamento de energia, que já da primeira vez que a pessoa acessa esse portal, da primeira vez que ela acessa essa realidade, quando ela retorna, ela já não retorna igual, né? A cada acesso que a gente tem desses portais, a gente já vai alterando, né, a nossa energia. Geralmente esses processos eles trabalham no plano físico e no plano sutil, né? O nosso mestre ele leva a gente para umas realidades no plano sutil, que também é para alinhar a energia, né? E retorna, né, para o campo físico, acessa o portal físico, adentra uma nova realidade física, tem a experiência que às vezes é por segundos, no início, muito curta mesmo, tem esse acesso, retorna para a realidade aqui, né? Já ganha uma energia, já ganha a expansão de consciência, compreensão de realidade, né? E nesse trâmite, né, de acessos pequenos de idas e vindas, acesso no plano sutil, volta. Então, é um trabalho lento, né, que pode durar aí uns 20 anos, depende muito, né, de cada individualidade, né, que está sendo trabalhada. E nesse trâmite, não é que as pessoas vão gradativamente se ajustando. O corpo físico vai se alinhando, vai se reestruturando, camadas do nosso DNA vão sendo liberadas para que a gente consiga se ajustar à nova configuração de realidade, e tudo isso é um processo de ir e vir, ir e vir, ir e vir, até um ponto que a gente se ajusta tão bem àquela nova realidade física que a gente se despede desta, né? Ou simplesmente um processo que o corpo vai se degradando nessa realidade e na hora da morte, né, em vez de ir para o plano astral, que seria para voltar a reencarnar, a pessoa simplesmente ela vai para esse espaço onde ela já foi trabalhada, onde ela já encontrou um alinhamento da sua energia, da sua grade energética e já está em condições de estar vivendo nessa nova realidade. Então, o processo do salto quântico que eu estou descrevendo aqui, que é para poucos, né? Pouquíssimas pessoas vão ter essa condição de estar se ajustando a um processo como este. Mas enquanto há esse espaço de transição, né, entre o ciclo e o outro, esses portais estão abertos, né, por esse espaço de tempo aí. Então as pessoas têm condições de estar desenvolvendo esse trabalho nessa vida, né? Toda a energia que a gente ganha, a gente não perde. Toda a consciência que a gente adquire, a gente não perde, né? Então, existem condições de que a gente, ainda que você perder um corpo físico nessa realidade, voltar a ter que reencarnar, voltar a participar do projeto, estando já encarnando, né, dentro dessa grade de energia, para dar continuidade ao processo, tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou parar essa conversa para dar espaço para vocês perguntarem, tá bom? Porque senão vai ficar muito tarde e a gente não consegue conversar. E aí, depois a gente faz uma outra live para falar sobre os portais
dos planos sutis, como que funcionam, como que estão sendo acessados, e aí eu volto a falar um pouco mais. Então, eu estou vendo que algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui, vou dar uma olhada, tá? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, já vai vendo aí o que quer perguntar, porque aí a gente vai um pouco aí fluir nesse bate-papo, né? E para depois a gente não ficar aqui, né? Como eu estou no ar livre, aqui no tempo livre, aqui, daqui a pouco eu estou sem luz e a gente não consegue nem se enxergar. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada que as pessoas escreveram aqui, deixa eu ver. Interessante, sul de Minas, deixa eu ver aqui. Sul de Minas. Tá, eu não consigo abrir o resto. Mas eu estou entendendo o que você está dizendo, tá? A respeito dos portais. Deixa eu ver aqui mais. Tá, e das energias, tá? Gratidão. Agora a pergunta aqui, deixa eu ver assim, como quero ir embora do Rio e ter essa qualidade de vida, de conexão, de energia, ter esse contato com a natureza. Vou pensar em essa localização que você falou. Ah, tá. Isto. Então, Andréa, já que você já tem essa proposta, né, de mudança, né, porque, bom, eu compreendo que todas essas correntes, né, elas nos levam para onde a gente tem que ir, né? Se de repente você já vem influindo em você essa mudança, né, essa busca de uma outra realidade, provavelmente você já está dentro de uma corrente, né? Porque as energias, né, que a gente agrega, né, que nossos mestres nos apresentam, elas também trabalham nesse sentido. Também trabalham no sentido de apresentar para a gente essas possibilidades, né? E ninguém, né, eu venho dizer, ninguém está em determinados locais por acaso. Ninguém chega a uma conclusão de mudança do nada, né? Cada um vibra dentro de uma onda de energia compatível com as suas próprias condições, né? Com seus ganhos que já vêm sendo trabalhados em outras vidas, né? Lá atrás, e tudo isso a gente vem agregando, vem agrupando, e ninguém do nada acorda dizendo, olha, hoje eu vou buscar o caminho do salto quântico, né? Ninguém acorda do nada pensando assim, né? Então, a gente não lembra, né? O que a gente já viu, o que a gente já passou pelas vidas passadas, aquilo que a gente já buscou, aquilo que a gente já ganhou, a gente não lembra. Mas ter consciência faz parte de um processo que vem acontecendo, né? Então, num momento como esse, que é encerramento de ciclo, né? Em que as pessoas precisam tomar decisões, que as pessoas precisam de fato, né, se colocar ou não dentro dessa onda, né, ou simplesmente ignorar e viver uma vida, né, no sistema um sistema que nos condiciona, né, ou estar exercitando o nosso direito de buscar uma saída desse sistema, né. Bom, tem mais alguma coisa aí? Deixa eu ver, não. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem mais gente online aí, mas ninguém está comentando nada. Que quiserem tirar alguma dúvida, esse é o momento, né? Eu vou falando um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou encerrar, porque daqui a pouco já está escuro, né? Mas o importante é isso mesmo, André. É importante a gente entender o que está acontecendo. Esse é o nosso maior ganho nesse momento, né? Eu sugiro, para quem não viu as minhas lives anteriores, assista, né? Porque eu fiz uma live específica para falar sobre as energias do sul de Minas. Está na página da Ufologia Estelar aí. E nessa live eu explico melhor o que são essas energias, né? Por que é desse jeito, né? Eu venho explicando, né, o porquê que é esse local,
não outro, né? E a questão dos alinhamentos, né? E Brasil, né? Por que que é o Brasil, né? Também tem esses questionamentos. Mas o Brasil, por exemplo, ele é um país, né, nesse contexto todo especial, porque, bom, nós somos um planeta que recebeu, né, pessoas do mundo todo, né, para colonizar, desde a época da colonização, né, até os dias de hoje, a gente recebe imigrantes do mundo todo. O Brasil sempre foi um país muito aberto, né, foi um país que teve essa condicionamento de estar agregando as pessoas, né, e isso, por quê? Porque havia necessidade de ter um local como esse, né, miscigenado, que pudesse acolher a todos, porque existem pessoas espalhadas pelo mundo todo, em todos os lugares do mundo existem pessoas se projetando uma nova consciência, né, buscando esse entendimento, essa realidade, e precisa que esses espaços estejam abertos, disponíveis para todos nesse momento, né? Porque essa onda, né, essa lei que é a lei da evolução, ela precisa estar disponível para quem quiser estar adentrando essa onda, né? Imagina que se países muito fechados, como a gente tem muito na Europa, né, que é muita burocracia para que você consiga entrar, permanecer, e que há uma grande dificuldade em se agregar pessoas de todos os lugares do mundo para um objetivo como esse. Então, é claro, né, que traduzindo, né, os espíritas diziam que o Brasil é pátria do Evangelho. Eu vou dizer que não se trata de pátria do Evangelho, mas se trata de pátria em que uma pátria acolhedora, né, e que tem na sua missão, né, não missão política, não missão, porque a gente não fala em política, a gente não fala em tendências políticas nem em interesses políticos, né, mas sim na questão da energia, na questão da liberdade, na questão das dar, dar, dar condições para que todos possam participar dessa festa aí, dessa abertura de portais, né, dessas mudanças que estão acontecendo, né? Então a evolução tem que ser garantida e direito de todos. Né? Então, até nisso, né, há todo um trabalho, um processo, que eu venho dizendo que nós que estamos dentro dessa corrente, desse projeto, que nós viemos juntos construindo, né, em outras vidas, né, condições para que as pessoas pudessem chegar hoje, né, e tendo a garantia de participar desse momento. Né? Quando a gente foi lá atrás e participou da colonização do país, que a gente lutou para que alguns espaços fossem disponíveis, todo um processo que a gente vem trabalhando de outras vidas que a gente não lembra, né? Mas cada um de nós, né, que está aqui nesse momento chegando, né, ao final dessa reta final, todos nós, cada um de nós, estamos carregando a nossa bandeira, né, o nosso pedacinho de construir esse caminho para os que estão vindo atrás, para aqueles que estão buscando que tem essa compreensão. Tá bom? Deixa eu ver, alguma pergunta? Não. Tá bom, então. Pessoal, eu vou encerrar, tá bom? Porque já tá ficando escuro. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, sobre essa live, ou lives passadas que ficaram, pode colocar aí na página, tá? Faz as perguntas aí. E depois eu entro e dou uma olhada, e na próxima live que eu vou fazer a chamada, que na próxima live eu vou continuar falando um pouco mais desses portais, mas eu vou falar uns portais sutis, depois eu marco uma outra para falar sobre os portais energéticos individuais e vou falando ainda, tem umas lives pela frente, tá bom? Eu tinha dito que ia falar sobre energia de criação, mas eu acabei deixando de lado para outras
mais para frente, tá bom? Gratidão, pessoal, muito feliz de estar aqui com você nessa terça-feira, trazendo esse conteúdo sobre os portais, tá? Pedir para que vocês compartilhem, para quem vocês conhecem, que vocês acreditam que tem condições de estar dentro desse canal, né? Compartilhem esse trabalho, né? Porque cada um de nós faz um pouquinho a nossa parte, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso, né, a gente tem mais condições de ajudar a quem está buscando, tá bom? Então, fiquem com Deus, um ótimo final de tarde para vocês, tá bom? E até a próxima terça-feira, tá? Toda terça-feira nós estamos aqui, ó, para falar sobre um pouco de ufologia e os trâmites da nossa nova era, ok? Gratidão, fique com Deus. Até mais.